Olá, meu nome é Andriele, eu sou coprodutora do Congresso OnLoges. Eu estou aqui com a Ana Paula, que é jornalista, participa da nossa equipe. Estamos aqui na Unicamp, uma das melhores universidades do país, com o Dr. Orlando Fontes Lima Júnior, que é coordenador do LAUT e é professor também da universidade. É a Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo. É um prazer estar conversando com vocês aqui, Ana Paula, Andriele. Sejam muito bem-vindos aqui ao LAUT. E vamos conversar um pouquinho sobre logística, é isso, né? Isso aí. Bom, doutor Orlando, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a carreira do senhor, a sua trajetória, enfim, sobre o LAUT. O LAUT é uma instituição vinculada ao Departamento de Geotecnia e Transportes da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo aqui da Unicamp, né? O senhor podia falar um pouco sobre a sua carreira, a sua atuação no laboratório e como que se desenvolveu? Claro. Bom, eu sou engenheiro naval de formação e atualmente sou professor titular na área de logística e transportes aqui na Unicamp. Sim. O LAUT é um projeto que já tem mais de 15 anos. Ele foi concebido num momento quando eu saí da Escola Politécnica, eu fui vários anos professor lá na Poli da USP, e vim para cá e buscávamos uma solução de interface da universidade com as empresas. Porque a área de logística é muito particular. O conhecimento de logística, ele caminha muito mais rápido na aplicação do que na pesquisa em si. E se você não estiver muito conectado, você se desatualiza rapidamente. Então, o LAUT foi concebido dentro de um conceito desenvolvido naquela época no MIT, o Peter Senge, empresas voltadas para aprendizagem, Learning Organizations, e cuja ideia era criar um espaço que potencializasse a aprendizagem, diferentes níveis. Veja que é diferente de ensino. Ensino é uma postura passiva. O professor apresenta alguma coisa e o aluno escuta alguma coisa. Sim. A aprendizagem é uma postura ativa e bidirecional. Ah, legal. Então a gente senta e ambos aprendemos, tanto o professor quanto os alunos. E a ideia do LAUT é esse. Tem uma diversidade muito grande, tanto de pessoas, quanto de formações, quanto de conhecimentos. Então, para vocês terem uma ideia, nós já temos mais de 300 ex-alunos participantes do nosso curso de especialização. Tem até uma associação de ex-alunos, chama Alumni LAUT. E pesquisadores, mais de 60 pesquisadores, entre pós-doc, PhDs, mestrados, iniciações científicas, Tem algumas já patentes passaram. também, né? Nós temos desenvolvimento de conteúdo. A Unicamp, ela tem muitas patentes. Tá? A Unicamp, ela é a 15ª melhor universidade do mundo, com menos de 50 anos. Nós somos a segunda da América Latina e estamos entre as 10 primeiras do BRIC. E ela é, no ranking brasileiro, a instituição de educação que tem maior número de patentes produzidas. Em particular, no LAUT, nós estamos desenvolvendo um produto que, mais para frente, eu vou apresentar, que provavelmente vai nos dar a nossa primeira patente. Bacana, professor. Bom, vamos lá. Qual que é a importância do LAUT no meio acadêmico, assim, de uma forma geral, e qual que é a conexão dele com o mundo empresarial? A gente queria saber qual que é a aplicação, qual que é o envolvimento dele, a inserção dele de uma forma mais prática, assim, como se dá essa relação. Então, Ana Paula, esse é o nosso grande desafio. É estar junto com a prática. Sim. E isso é muito difícil, porque quando você fica só na academia, você tem um olhar e uma linguagem. Quando você vai para a prática, você tem um outro olhar, uma outra linguagem. E uma diferença de tempo muito grande. E o que a gente trabalha é exatamente isso. Criarmos espaços que potencializam a aprendizagem. Então, vou dar alguns exemplos. Nós temos alunos de empresas, grandes empresas. Por exemplo, o maior operador logístico do mundo, a DHL, tem vários alunos que participam aqui com a gente.
E nós temos também gente lá da DHL que fez curso de especialização, fez mestrado conosco aqui, gerentes que desenvolvem e vice-versa. Existem outras empresas que contratam bastante nossos profissionais. Então nós ficamos trabalhando muito com essa questão do processo compartilhado de aprendizagem. A visão, por exemplo, de um alto executivo misturado com a visão de um aluno de 4º, 5º ano de faculdade, é um processo muito interessante, porque ambos aprendem. Né? Tem uma troca muito grande. Exatamente. Então, a ideia o Laut é um Learning Lab, é um laboratório cujo objeto é a aprendizagem. Sim. A gente utiliza o conteúdo de logística, transportes e serviços, dado que essa área é uma área bem desafiadora e que está exatamente nesse linear. Mas o nosso interesse é esse. Então eu posso dizer muito tranquilamente que a gente consegue conversar com o meio acadêmico e também com o meio empresarial. Okay, a gente vai falar um pouquinho então agora sobre a internet das coisas. De modo geral, fala-se muito sobre essa questão de internet das coisas, a conexão entre os objetos, os sensores e tudo mais. Mas de que forma isso realmente pode ser efetivo na área de logística? Para a gente conversar de internet das coisas, vamos pensar um pouquinho como é que evoluem os conceitos na área de logística. Vocês lembram daquele telefone preto que tocava todo esquisito e que tinha uma série de casas? Talvez vocês não sei se usaram. Não, mas eu já vi. Os conceitos de logística são contemporâneos dele. Eles são da década de 50. Né? Então, logística, estoque, gestão de transportes, distribuição física, quase 90% dos conceitos que nós usamos hoje, eles têm mais de 50 anos. Ela é uma área muito lenta de desenvolvimento. Ruim, inclusive. Se você pensa, vamos falar de outro telefone. Agora aquele telefone, o primeiro celular que parecia mais um tijolo, também lembra? Então, ali nós já estamos na década de 90. Ele é contemporâneo do supply chain, que foi um pouco da evolução. Né? Aquele tijolo passou a ser móvel e deixou o preto lá no móvel. Né? E a mesma coisa. Então, na época do supply chain, você vê just in time, toda a sopa de letrinhas que a logística usa hoje, né? DRP, MRP, IRP, Kanban, TQC, CPFR, enfim, é uma quantidade absurda. É todo esse desenvolvimento da década de 90, muito atrelada também ao grande desenvolvimento da indústria automobilística. Só que aí você tem um terceiro momento, porque nós não estamos mais usando esses dois. Nós estamos usando desse daqui. Nós estamos na era do tablet. E o que está posto para esse momento? Se há 50 anos atrás a gente construiu 90% do conhecimento, 85% do conhecimento de logística, se há 30 anos atrás a gente atualizou e reciclou mais 10, 15%, agora tem 2 ou 3 ou 4% do processo que vão revolucionar brutalmente os conceitos que nós estamos trabalhando. E o IoT, ou Internet of Things, Internet das Coisas, é um dos elementos. Eu fiz um artigo sobre o roadmap da logística brasileira, dando uma visão de como é que vinha a evolução e quais são as tendências. Então ali tem pelo menos 10 tendências. Eu quero trazer para vocês aqui 3 coisas importantes dessas tendências. É o M-Logistics, é o IoT e são os processos de cocriação para resolver os problemas da última milha. Vou explicar o que é e tem a ver com a pergunta que você fez. O M-Logística é a logística baseada no celular, no mobile. M-Logística é mobile. Então, o momento da logística hoje é muito indo para o celular. Né? O IoT tem a ver com a internet das coisas, que é a conexão das coisas para um ambiente de internet. E isso muda alguns conceitos
de logística lá do telefone preto. E, finalmente, o problema é que as pessoas não conseguem fazer logística nas cidades, que é o chamado a última milha. Eu viajo, trago aquele produto lá da China, baratinho, e aí quando eu tenho que andar 1 quilômetro para entregar, eu não consigo. E começa a se perceber que isso só vai ser resolvido com governança e participação dos vários atores. Daí a importância do instrumento de cocriação. Vamos começar a entender então o momento atual e o que é essa coisa de IoT. Vocês usam e-mail? Sim. Eu tenho vários alunos recém-entrados na universidade que não usam e-mail. Quase metade da minha turma não usa e-mail. Não. Usa o Zap lá, o WhatsApp, usa o Facebook, usa coisa e tal, mas não usa e-mail. Mas não usa e-mail. Está tendo que aprender essa coisa da idade da pedra agora. Né? Em compensação, se essa era a Web 1.0, a Web 2.0, que é a Web midiática, eles usam barbaridade. Eles gravam vídeo, gravam foto, compartilham foto. Essa foi uma segunda fase da web. Também incorporaram já a terceira fase, que é a móvel. Todo mundo no celular, até difícil da aula. Está lá e aí o cara, todo mundo para. Né? Então, essas 3 fases da internet, elas evoluíram rapidamente e nós já estamos nesse estágio. E a logística não chegou muito lá. Né? Ela está tentando chegar, mas ela não chegou. Aí tem uma quarta fase, que é bastante importante e que, na verdade, ela veio antes da fase móvel e que está ajudando bastante também a logística, que é a chamada web semântica. O que é a web semântica? Na web semântica foi o grande crescimento do Google. É você, com palavras não estruturadas, você busca no ambiente da internet uma série de coisas. Então hoje você pode, por exemplo, buscar frete fazendo pesquisa no Google. Sim. Carga de tal lugar para tal lugar, e pode ser que você ache tal. Então a web semântica é uma outra variável que vem revolucionando muito os processos. Mas o pessoal da logística continua usando o telefone preto e os mais avançados já estão com o tijolo na mão do suplemento. Esse é o grande problema. Isso é uma resistência de mercado, uma resistência dos profissionais da área? Não, é uma coisa associada a custos. Se você caminha em várias cidades no interior dos Estados Unidos, vocês vão ver que eles usam computadores muito mais antigos que os nossos. Por quê? Porque resolve o problema. A loja não precisa de um computador super avançado porque está me resolvendo o problema. Né? É a mesma coisa. Como você está numa tecnologia, essa tecnologia está resolvendo o problema, eu não me movimento muito. O que existe, e isso é chamado na economia custo de aprisionamento. Eu comprei tudo dentro de um sistema de barras. Para mim é muito caro eu ir para um RFID. Certo? Só que tem um problema, que é a da competição. Porque você pode ter uma obsolescência se o teu concorrente entrar no mercado com um conceito totalmente diferente. Que é o que eu vou apresentar aqui para vocês, que é uma ameaça potencial para os novos entrantes em relação aos atuais do mercado. Mas tem um custo muito alto para movimentar. Bom, falamos então desses 4 níveis de internet. Tem um quinto, que provavelmente vocês usam também, que é a chamada web emocional. É das redes sociais. Sim. E aí trouxe uma nova variável da logística. É a logística F2F. Vocês conhecem e sabem o que é uma logística B2B. Sim. É de business a business, negócios a negócios. C2C, ou B2C, business to customers, ou clientes. Né? Agora, existe uma, e quando chegou a era da mídia, ela veio fortemente, a chamada P2P, peer-to-peer. Eu uso, por exemplo, um software chamado Emule para baixar
de um determinado lugar um filme que eu quero assistir. Sai de um pier, de um ponto, para o outro ponto. Né? E hoje isso evoluiu muito. Nós temos, por exemplo, rádios e serviços de música, que os meus alunos falam os nomes, nem me lembro mais, é Soft ou Spotify. Tá vendo? O Spotify, que nada mais é do que uma estratégia peer-to-peer, peer-to-peer. Né? Isso já revolucionou e abriu uma área na logística chamada Digital Supply Chain, que a gente pode falar mais lá na frente, que é uma estratégia de distribuição não necessariamente de bens físicos. Né? E tem também a F2F, ou seja, eu participo de um grupo dentro do Facebook, ou do Instagram, ou de um outro software, ou de alguma rede dessas, que são um conjunto de amigos que gostam de um determinado cantor. E trocamos música entre nós. Esse é o friend to friend, o F2F, que não tem o perigo de pegar vírus, de coisas, e são nucleados de forma mais restrita. E aí até aquelas pessoas que gostam de um cantor super específico, esquecido, vamos dizer, tem 10 no mundo que gostam dele, pode criar um grupo com os 10. É o que o pessoal chama de cauda longa. Quer dizer, começam a surgir coisas que são pequenas, mas que aglutinam interesses comuns. Mas não é essa ainda, que é a quinta nível de uso da internet, mas eu quero falar de um sexto, que é a internet de contexto. Por exemplo, a gente usa o Waze. Sim. O que é o Waze? Eu abro o Waze e eu olho ali, eu vejo um trecho que está congestionado ou não, e vejo um monte de amigos meus e troco mensagem, bato papo e tal. E agora, antes de começar, André estava falando que até está conectando com placas que dizem para onde você vira e tal. Exato. É muito interessante, porque a pessoa está na via e pelo sistema de GPS dela, a placa se comunica com o GPS e pode indicar qual é a direção que ela tem que ir naquele momento. Passando o carro ou de trás, a placa muda. Se o carro de trás quer ir para a esquerda, para a direita, muda a placa. E a gente fica impressionado com a precisão que ele dá o nível de congestionamento daquele trecho no momento que você está lá. Então, ali tem a internet das coisas. Por quê? Porque o seu celular está conectado numa nuvem e alguém está usando uma informação desse equipamento, que é basicamente o seu GPS, então ele fica vendo quanto tempo você está levando no trecho, aí soma o tempo de todo mundo, sem você perceber, e aí cria a possibilidade de você saber o nível de congestionamento daquele lugar. Tem um outro nível, que é o nível seu, que aí você pode colocar foto, tem seus amigos do Face ali, mas esse mais embaixo, ele está relacionado a essa conexão de um equipamento a um ambiente da internet. Tudo isso acontece no contexto. Entenderam por que a gente está falando agora de internet de contexto? Só que aí tem 3 conceitos relacionados e que estão revolucionando a logística. O primeiro deles é emergência, o segundo é heterarquia e o terceiro é o IoT, ou Internet das Coisas. A internet das coisas é basicamente conectar bens, produtos à internet, ao chamado ambiente de nuvem. No momento anterior se falava muito em M2M, ou seja, máquina para máquina. Então, você entra numa fábrica, você vê um robô trabalhando e ele está conversando com um computador, que esse computador faz o ERP, a programação de produção dele. É máquina conversando com máquina. Fala-se hoje também que tem máquina conversando com pessoas e faz essa conexão. A internet das coisas mudou esse conceito. Em vez de você vincular aquele robô só àquele computador,
Na internet das coisas, a máquina está conectada a um ambiente todo. E aí surge uma série de possibilidades de solução. Então, por exemplo, o que se fala muito é a geladeira, que pode mandar seus dados para um ambiente de nuvem e que você pode olhar com o seu celular. Ou equipamentos que já estão entrando em operação. Eu falei no momento anterior do Amazon Fresh, onde a Amazon está procurando fazer entregas diárias de produtos assim corriqueiros, frescos, né? Verduras e tal. E ela disponibiliza para os clientes um equipamento que na verdade tem as funções de um celular, mas é um equipamento específico, que é o Amazon Dash, que é um equipamento que permite a entrada por foto, por fala ou por leitor de código de barras ou outros leitores, e que, como está conectado na nuvem, automaticamente vai passando as perguntas para eles. O uso é extremamente amplo. Aí depende mais de você ir desenvolvendo as aplicações. Então, o Media Lab do MIT desenvolveu um produto que hoje já é de mercado, é uma empresa que comercializa, chama Vitality, que é um vidro de remédio que tem uma tampa conectada à internet. Né? O que faz essa tampa? Essa tampa, ela tem luz, ela pode ter um sinal sonoro, ela tem um posicionamento de onde ela está, e ela faz a conexão e você pode programar horários para essa tampa. Então, uma pessoa idosa coloca o remédio e ela precisa a cada 3 horas, por exemplo, tomar um remédio. Ela tem um relógio, se ela perdeu a tampa, o vidro vai começar a apitar, o relógio vai dizer, olha, ela está lá na prateleira da cozinha. E se passado 1 hora não for aberto, ele manda um sinal, por exemplo, para a filha da pessoa, dizendo, olha, ela não tomou remédio. Né? Então, é a internet incorporando nos objetos. A Google recentemente comprou por uma fortuna uma empresa chamada Nest, que é uma bolinha, esse produto é uma bolinha, que muda de cor conforme a temperatura, conforme a umidade, enfim, que é para questões do ambiente. São sensores. Para você implantar a internet das coisas, você tem que ter basicamente sensores. Sim. E tem que ter comunicadores com o ambiente da internet. Só que o mais importante, e aí dando gancho já para a questão da logística, é a inteligência que você coloca nesse processo. E que isso que está difícil, porque muda os conceitos de logística do telefone preto de 50 anos atrás. Totalmente. Então, esse é o grande problema. Porque não adianta eu colocar na caixa um leitor com todo esse nível de sofisticação e não tratá-lo dentro de um processo de emergência que é terapia. Vai ficar produzindo dados e ninguém vai tratar, não vai utilizar. Exatamente. Em quanto tempo o senhor, assim, acredita, é uma opinião do senhor, né, que vai ser possível a implantação maciça desse tipo de tecnologia, assim? Porque o senhor citou vários exemplos, dá para perceber que já é algo que está acontecendo, mas não é aquela coisa assim que realmente está implantado em todos os níveis. Realidade dentro das empresas. Não é uma realidade ainda assim palpável, acessível a todo mundo. Em quanto tempo o senhor acredita que isso vai ser possível? Estou falando de produtos em geral. O que a gente vê é que quando o produto realmente dá soluções adequadas, é muito rápida a implantação. Vídeo o Waze. Sim. Quanto tempo levou para o Waze acabar com os GPS de carro? Quem é que compra hoje, nem me lembro mais o nome daqueles roteirizadores e tal para colocar no carro? Não compra. E isso foi o que? Em meses, anos, é o que a gente chama de inovação disruptiva. Ela provoca uma quebra e uma obsolescência imediata. O fax. Acha um aparelho de fax. Né? Então, por quê? Porque ela vem e ela quebra. E a questão do custo. Isso, aí tem a outra variável.
No caso relacionado à logística da internet das coisas, tanto a FedEx quanto a DHL, várias empresas mundiais grandes já estão trabalhando, mas usando em fases de protótipos e fases experimentais. O custo é o grande ponto de inflexão. Entendi. Tá? E aquela outra questão que eu estava comentando, do aprisionamento. Quer dizer, eu vou abrir mão das minhas tecnologias? Não posso. Né? Agora, por exemplo, o RFID. O RFID ele entrou mesmo quando o custo barateou e se deu uma solução muito simples, que é colocar o código de barras de um lado e a etiqueta do outro. Por quê? Com isso deu portabilidade. O cara não precisa abrir mão do leitor de código de barras, ela está usando ainda. E a etiqueta vem junto. Em outras situações, isso já entrou. Vou lhe dar um exemplo. Eu estava recentemente em Washington, estava com a minha filha, e ela queria comprar uma pecinha para o iPhone, nem me lembro o que era, um conversorzinho e tal. E aí ela entrou lá para procurar, cadê a loja mais perto? Tinha uma loja pertinho e estava lá, tem disponível 3 da pecinha. Falei, vamos lá, fomos caminhando. Era a Macy's, que é uma loja grande dos Estados Unidos. Quando nós entramos na Macy's, tinha dentro da Macy's uma loja da Apple, que é esse que dá para você ver na foto, que é um box onde tem uma tela, onde você vai ali e tem um display com os produtos, você vai e digita qual o produto que você quer comprar, põe seu cartão de crédito e automaticamente o produto sai. Nossa, que legal. Aí fomos embora. Aí eu virei para ela e falei assim, Rafaela, veja quantos tem agora. Ela entrou, agora tem 2. Né? Antes tinha 3. Então você veja o que está por trás desse processo. É uma atualização de estoque, já está interligado a fornecedor, já tem Todo o sistema integrado. Tá. Por que vale a pena para a Apple colocar isso? Porque o produto dela é de alto valor agregado. Sim. Né? Você tem uma outra experiência na Europa que chama iBeacon, que é para hortifruti granjeiros, que você conecta o fornecedor ao que tem na gôndola, aos clientes assíduos. Então eu consigo saber, hoje de manhã, opa, chegou verdura fresquinha, tal verdura, reserva uma para mim. Tal. Mas ainda não decolou, por quê? Porque é caro. Né? Você tem a IBM, a Siemens, uma série de grupos hoje no mundo apostando fortemente nisso. Sim. Mas ainda está nesse momento. Então, eu diria que no Brasil leva tempo, leva alguns anos, a menos que tenha alguma solução disruptiva, como o caso do Waze, e lá fora leva menos tempo. Tá? Agora, exemplos de aplicações do IoT em logística que já estão vigentes. Um exemplo, o container inteligente, um projeto da Fraunhofer, que é um grupo de escolas alemãs, junto com várias universidades, dentre elas uma que a gente tem uma boa ligação, que é o BIBA, da Bremen Institute, a própria DHL, que é um grande operador, de um container inteligente, que ele usa a lógica heterárquica e de emergência. Né? Então, ele diz onde ele está, ele sabe o roteiro dele, ele compara o roteiro dele com o roteiro que está acontecendo, porque ele tem o GPS, ele analisa a umidade, ele analisa a temperatura, luz, se abriu a porta ou não, se ele tem uma previsão de entrega e não aconteceu. Como ele conecta na internet, ele vai avisando, ele funciona como um Easy Taxi. Sim. Legal. Tá? Agora, não está totalmente operacional, por quê? Porque o operador tem que mudar o conceito e ele não está estruturado. Um outro exemplo, e aí já funciona melhor, são os ambientes dos armazéns.
Então você hoje já tem transportadores autônomos, né? Que eles vão... tem um caso clássico na própria Amazônia, nos armazéns, onde cada carrinho ele é independente, ele sabe dos roteiros, ele não bate nos outros, e ele vai lá e procura os produtos e traz. Isso é mais fácil porque você está em ambiente controlado. Então no armazém você cria todo um ambiente que você facilmente cria o chamado contexto, que eu falei, da web de contexto. Eu crio o contexto ali e ali eu consigo operar. Porque eles estão muito longe daquele caminhão que vai pegar os produtos no hub e levar para o outro sem ter motorista. Então, esse é outros sistemas que já estão em operação, com teste. Na verdade, comboios, né? E tem essas estradas inteligentes que fazem isso também com essa interligação da placa e coisas desse tipo. Então tem modelos estudando o seguinte: você põe um caminhão na frente e você conecta ele uns 4, 5 carros. Quando eu digo conecta, não fisicamente, ele conecta por comandos de operação. Ou seja, o carro sempre segue mantendo uma distância mínima. O caminhão virou, ele vira. Então, os motoristas dos carros podem ir descansando e só dirige o caminhão, né? Ou um conjunto de caminhões onde só o primeiro tem um motorista. Isso também são coisas experimentais. Quase todas as automobilísticas hoje têm os carros inteligentes. Nós estamos num momento de limiar em relação a isso. Aí eu coloco uma coisa também para a logística que é muito importante. E eu acompanho assim alunos de todos os níveis de maturidade, de todos os níveis de escolaridade, profissional sênior, recém-formado, enfim. Olha a logística e enxerga a logística de um jeito muito particular. E toma um choque quando vê que a logística é um mundo que não é só o particular dele. Quem trabalha com navio, acha que logística é um negócio. Quem trabalha com motoboy, acha que logística é outro negócio. Quem trabalha com transfusão de sangue, acha que logística é outro negócio. Quem trabalha com eventos musicais é outro. Então, quando a gente fala assim, vai entrar, fala, calma, a logística é tão dispara, tem tantos segmentos e tal, em alguns vão entrar, em outros vai demorar muito para entrar, né? Então precisa entender um pouco isso. Tem regrinhas para isso. Uma delas é alto valor agregado. Todas as atividades que têm alto valor agregado ou que trabalham com produtos de alto valor agregado têm uma tendência de uso maior de tecnologia. Os problemas de logística hoje, eles são resolvidos segundo duas vertentes: governança e tecnologia. Ou seja, entendimento entre atores ou uso de uma determinada tecnologia que permite uma redução de custo ou implementação. Esse é o grande desafio. Algumas coisas é muito mais interessante, por exemplo, no caso da logística urbana, que você potencializa a interação dos atores. Em outras operações, por exemplo, grandes armazéns, o uso da tecnologia intensiva é a solução. Nós temos aqui alguns desafios também na área da logística e da internet das coisas. Tem a relação de você ter a padronização, a regulamentação do governo, ter a questão de segurança, mão de obra qualificada. Como que você vê essa questão? Isso pode ser melhorado, rápido, vai demorar um pouco ainda? Toda a área de comunicação, ela sofre desse problema. São chamados protocolos. Sim. E a logística vive com isso já há uma eternidade. Quando ela, há muitos anos atrás, implantava era comum a gente conversando com o pessoal da área de logística,
nós estamos implantando o SAP, que é um sistema de gerenciamento grande. E aí você chegava na empresa, na gaveta, o cara tinha uma planilhinha Excel, porque não conseguia a conexão. Aí quando você quebrava a questão cultural, só que aí o transportador não usava o software que funcionava conectado. Quando começou a questão do EDI, também tinha o mesmo problema, protocolos diferentes. Hoje continua. Tá? Quando você vai para a questão da internet, reduz um pouco, mas as questões de protocolo, elas continuam presentes. O que está caminhando é uma certa discussão mundial buscando convergências. Então, por exemplo, um conflito que era clássico antes, hoje já acabou, era código de barras ou RFID? Qual deles? Qual que é a melhor? Não, o código de barras tem usos e o RFID tem usos. Vamos ver como é que a gente faz para que tenha portabilidade, porque todo mundo ganha. Entendeu? Então, eu acho que esse é um dos grandes problemas. E aí a gente tem que torcer para que não seja feito, como em outras áreas no Brasil, algumas coisas equivocadas, como a nossa TV tem um padrão que não é compatível com o lugar. Eu queria falar um pouquinho da experiência que a gente tem aqui no Laut em relação à IoT. A gente tem um projeto que se chama MAX, ou 86. MAX é uma caixa inteligente e esperta, e boa para logística. O nome é um trocadilho com aquela série americana lá, Max Always Max, Agente 86. Então, o que é essa caixa? A ideia é criar algum equipamento, a gente não está preocupado tanto na caixa, na coisa, mas sim alguma coisa que permita a gente estudar a inteligência do processo. Sim. Em relação a isso. Então, o que a gente está fazendo é a elaboração de uma plataforma de coleta de dados remotos baseada no conceito de IoT. Essa plataforma ela tem uma caixa que permite posicionamento, identificação do que tem dentro de forma correta, a hora certa, temperatura, umidade, pressão e se caiu. Né? São sensores. Né? A DHL e a FedEx estão experimentando coisas semelhantes. A FedEx tem o SenseWare, que é um sensor dessa natureza que coloca dentro. Qual é a diferença? Então aí você vê pelo slide, dá para monitorar uma série desses comportamentos. A diferença é que nós estamos trabalhando isso para fazer um tratamento heterárquico e de emergência. Né? Então, usando simulação de softwares de comportamento de agentes para fazer, por exemplo, um easy taxi de caixas. Imagina, eu cheguei dentro do armazém, eu ligo meu easy taxi e eu acho todas as caixinhas que estão querendo ir para Salvador. Sim. Nossa, que legal. Entendeu? Eu não preciso que ninguém fique acompanhando hierarquicamente. Basta eu colocar a caixa lá que ela já diz para onde vai. E aí eu pego elas e coloco. E elas vão monitorando se estão chegando na hora certa. Então, se por acaso alguma, vamos dizer que nós estamos tentando ver isso com carne, que é alto valor agregado, está saindo da faixa de temperatura aceitável, ela pega e avisa, fala para o motorista que precisam baixar a temperatura. Tá? As coisas vão conversar com as pessoas. Exatamente. Então tem uma experiência lá nos Estados Unidos de uma rede de lojas de computadores que põe os computadores para se venderem. Que interessante. Tá? Então eles estão todos ligados na internet e ele está lá disponível. Na hora que você entrou numa pesquisa de preço, não sei o quê, você não acha a loja X, você acha o computador. E depois ele te diz que ele está na loja X. Né? Eu estou aqui, eu estou em estoque e tal. Inverte, né, a etapa.
Qual é o grande problema disso? O grande problema disso é econômico. Agora, eu acho que o papel da gente na universidade é antecipar a dor de dente. O que eu quero dizer com isso? Há vários anos atrás, a gente lançou um curso e ninguém veio procurar. Ninguém. Fiquei triste. Falei, pô, mas é a coisa. Tá. Aí, por quê? Porque estava antecipando dor de dente. Aí a gente lançou um que resolve dor de dente. Deu certo. E teve aderência. 15 anos, 300 e tantos alunos. Tá. Aí o que a gente fez? A gente coloca os elementos que antecipam dor de dente no meio do tratamento dentário. Né? Mas o papel da universidade é esse. Então, quando eu estou trazendo essa discussão, não do IoT em si, da internet das coisas, mas essa mudança de lógica top-down para bottom-up, que é isso que a gente está falando, e o impacto disso na logística é mais ou menos o mesmo impacto do tablet ou do iPhone 6, Samsung 6, Nokia, Motorola, tal, não sei, toda essa tecnologia, versus o telefone preto que a gente começou a conversa. É mais ou menos isso que vai acontecer com a logística. Não sei qual. Qual seria a deficiência do mercado que o senhor vê hoje na área de logística? Pode destacar um ou dois que a internet das coisas realmente poderia contribuir para a solução desse problema hoje? Sempre as três coisas que o operador logístico, o profissional de logística percebe: redução de custo, melhoria do nível de serviço ou desimobilização de capital. Então, a internet das coisas pode trabalhar nessas três linhas. Na hora que você cria esses sistemas heterárquicos emergentes, você desimobiliza muito capital. Você não precisa mais ter instalações, estruturas e tal. Em contrapartida, você precisa de inteligência e coisas que nós não estamos muito habituados, em instalações de contexto. Essa coisa do contexto, como você falou, da via e tal. Mas são novas oportunidades de negócio grandes. Na redução de custos, o uso desses sensores, eles aumentam bastante a confiabilidade, podem reduzir desperdícios, tanto de tempo quanto de avarias. A gente tem alguns exemplos muito simples. Nós tivemos um aluno do curso de especialização que trabalhava numa grande rede aí, distribuidora de pizzas, um segmento importante, e ela fez uma pequena intervenção e passou a colocar sensores de temperatura estrategicamente posicionados dentro de algumas caixas de... E aí percebeu-se que durante o período a temperatura oscilava de tal forma que avariava o produto. É uma coisa muito simples, né? Só que depois chegava e ele ia estragar, porque depois ele volta para a refrigeração, aí ele vai estragar lá na frente, já na loja da franquia, e aí você perdia todo o processo. Uma pequena intervenção desse tipo deu uma economia brutal para a empresa. Se isso nessa linha que eu acho que você melhora os mecanismos de controle e começa a perceber se você está tendo muitas ociosidades no processo, você pode intervir numa série de coisas. A outra coisa é a melhoria do padrão de serviço de atendimento, porque você consegue informar melhor o cliente, você consegue antecipar informações. Nós estamos fazendo uma experiência aqui na área de distribuição de bebidas no centro de Campinas, dentro dessas metodologias que a gente usa aqui do Living Lab, que é uma metodologia de cocriação, né? Então tem Ambev, tem FENSA, tem a Indec, que é o nosso gestor público na área de trânsito, tem um provedor de software de simulação, que é a Belge, que representa o ProModel aqui no Brasil, tem a Automata, que é um provedor de soluções de M-logística em computadores. Todo mundo sentado, discutindo
coisas que a gente pode fazer para melhorar. Uma delas, que está começando, é se você tiver num ambiente de nuvem, você pode perfeitamente avisar o dono do estabelecimento comercial o horário que o caminhão está parando na porta. Então ele pode se preparar um pouquinho antes para fazer isso. Para ficar ligando Agiliza a questão das janelas. Né? Exatamente. Só que para ficar ligando é uma gestão impossível, porque o dono não vai atender e tal. Mas se isso está num ambiente de nuvem, a gente vê um cenário mais extremo, que não é o caminhão, no momento que pode ser que o pedido daquela pessoa informe que está chegando. E também como que os profissionais de hoje, que já estão inseridos no ramo, e também aqueles que estão se formando agora, estão entrando no mercado de trabalho, eles podem se preparar para esses desafios do futuro, e qual que é o conselho que o senhor poderia dar para eles agora? Curiosidade. Eu me considero, minha definição na rede social, eu sou um curioso. Eu acho que se você tiver a curiosidade profissional e a motivação de aprender, hoje está muito disponível o conhecimento. Tem boas... mais acessível. Mais acessível. O próprio evento que vocês estão organizando é uma demonstração disso. Você dá uma disponibilidade de conhecimento. Tem que ter dois esforços. Tem que ter capacidade crítica para escutar as coisas e entender que não são verdades absolutas, são verdades de quem está falando. Né? E conseguir filtrar isso e manter sempre ativo essa curiosidade da atividade. Eu brinco muito quando eu estou no processo de seleção aqui do meu pessoal, eu pergunto o que vocês querem e qual é o projeto de longo prazo. E quando as pessoas dizem, não, eu quero ganhar dinheiro e tal, eu falo, então não quero ser aqui. Não é o seu lugar. Não é o lugar. Por quê? Porque isso acaba no curtíssimo prazo. Agora, se você tem uma curiosidade profissional, não importa o que você faça, mas se você tem esse tchan, você sobrevive à crise, você sobrevive a períodos de retração, como vocês... Porque, novamente, a logística não é uma bolinha, é uma coisa imensa. Sim. Recentemente teve a Intermodal, Sim. estava pulsando toda a área internacional. Eu fiquei impressionado com a dinâmica, com a quantidade de estrangeiros, com a atividade. Então você fala assim, puxa, a automobilística está ruim, está péssimo. Mas tem outros segmentos que estão assim florescendo. Então, para o novo profissional, que está recém-formado, ele está no momento, ele tem que manter esse gás e essa curiosidade e a motivação. E, para finalizar, o senhor gostaria de contribuir com mais alguma coisa, alguma informação? Não, eu quero agradecer muito a oportunidade. Vocês contem com a gente sempre que precisarem. Para finalizar também a questão de... A gente gostaria de saber a sua opinião sobre essa iniciativa de a gente estar disseminando o conhecimento online de forma gratuita, fazendo um congresso online, enfim. Mas a sua opinião sobre esse formato que a gente está trabalhando? Eu acho excelente a iniciativa, como eu comentei. É uma forma de você compartilhar com os demais, com as pessoas, o conhecimento. Eu tenho uma preocupação grande, que aí é uma questão minha de princípios e de anos que eu estudo a logística. Nós precisamos desenvolver um conhecimento brasileiro. Sim. E a logística é uma das áreas que mais sofre com o americanismo, com o internacionalismo, porque ela sofre dos dois jeitos. Ela sofre porque estou eu mesmo aqui falando de IoT, não sei o que, papapá, que está lá fora, né? E aí vem para cá e fala, você não tem IoT? Puxa, está lá naquele coffee break, está lá, minha empresa já tem, que é um modismo cruel, e que depois, num segundo momento, percebe que isso não funciona de fato porque falta uma estrutura de manutenção muito pesada que na Europa tem muito disponível, no Japão tem, mas aqui no Brasil fica muito caro. Então,
a gente tenha que discutir a questão da logística na realidade brasileira. Isso eu acho que é uma coisa que vocês, quando fazem eventos desse tipo, vocês devem provocar isso. Só o fato de vocês estarem falando em português, chamando pessoas brasileiras, já é um bom caminho para isso. Por quê? Porque o Brasil ele tem um problema que o pessoal, como é que chama? Esqueci. Síndrome de vira-lata, não sei o que, não é isso? Colonizados, né? Eu esqueci o nome como é que o escritor de novela, de teatro chamava, mas a gente tem um negócio, eu já fiquei como professor no exterior, né? A gente é assim, aqui é uma porcaria, aqui não sei, e lá, isso é uma maravilha, né? A Índia é muito diferente nisso. Ainda vai dizer, qual é o meu problema, como é que eu resolvo o meu problema? E na área de logística, eu sinto muita falta disso. Muitos grupos no Brasil, eles trabalham importando tecnologia de fora. E quando não consegue importar, tenta forjar para que se adote a tecnologia. Isso é uma coisa que o brasileiro tem que criar autoestima e confiança. Um evento desse tipo cria autoestima e confiança na comunidade. Então, tem todo o apoio. Então, eu gostaria de agradecer a sua participação, sua disponibilidade por estar aqui, dando essa entrevista para a gente, trazendo seu conhecimento, sua colaboração com o projeto. Eu que quero agradecer a Adriele, a Paula, foi uma oportunidade. E obrigado por terem vindo aqui, pelo menos conheceram o Laut aqui, os nossos macaquinhos. Maravilhoso! Você sabe por que os macaquinhos? Eu ia perguntar. São 4 macaquinhos. Macaquinhos? Agora, tem 3 jeitos de você aprender. Vocês conhecem aqueles os 3 macaquinhos? Sim. Então, é o oposto daquilo. Como é que você aprende? Escutando bastante, olhando bastante e perguntando bastante. E o 4º macaquinho fuçando tudo. Então, o 4º macaquinho está sempre viajando. Ele tá aqui, né? Entendi. Nossa, que legal o conceito. Tá? As portas estão abertas aqui da Unicamp, no Laut. Obrigado. Obrigada.